Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Olá e boa tarde a todos e todas que acompanham a Rádio Universitária Paulo Freire aqui na M820. Eu sou João Lucas, estudante do 6º período de Rádio, TV e Internet da UFPE, e começa agora mais um programa experimental. Na verdade, já estamos no finalzinho dessa programação experimental na rádio que fazemos juntos e juntas. Isso aí, eu sou Beatriz Jatobá, também sou estudante de comunicação da UFPE e junto com o Joy vou apresentar essa parte da nossa programação que é intitulada Codinome Resistência, uma homenagem ao trabalho Museu de Memória Auditiva dos alunos e alunas do 6º período de Rádio, TV e Internet da UFPE, que foi orientado pela professora dos cursos de comunicação, Raudiane Pereira. Isso aí, no projeto foram apresentadas histórias reais de pessoas que foram vítimas de perseguição política nos tempos da ditadura. Pessoas que foram torturadas e até assassinadas pelo regime militar que tomava conta do Brasil nos anos de chumbo. O programa passado foi sobre a resistência feminina no futebol. Para quem ainda não sabe, 2019 é o ano da 8ª edição do maior campeonato de futebol feminino do mundo. É verdade. Esse ano acontece a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 lá na França. Ouvimos os depoimentos sobre a mulher e o futebol, os preconceitos e questões de gênero, e também sobre mudanças no futebol feminino. Falaram com a gente Soraya Barreto, professora e pesquisadora de questões de gênero e direitos humanos, Karina Rios e Cecília Almeida, professora e coordenadora do Virada no Jogo, um programa de rádio sobre mulheres no esporte, inclusive que acontece aqui na Rádio Universitária. Ela também é coorganizadora do e-book Elas e o Futebol. Se você perdeu o programa sobre resistência feminina no futebol ou quer ouvir mais uma vez, é só passar lá no nosso canal do YouTube. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE. Lá você encontra todos os nossos programas, tá certo? E hoje o Codinome Resistência nos leva para outra luta. Hoje a gente fala sobre sindicatos, a resistência nos sindicatos. E para conversar com a gente hoje, recebemos aqui no estúdio o professor da UFRPE e militante do movimento sindical desde 1985, Hélio Cabral, um dos fundadores da CSP Com Lutas Nacional e que atualmente trabalha na Central Sindical Popular Com Lutas, aqui em Pernambuco. Boa tarde, Hélio. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse projeto e parabenizar também a rádio pela existência e resistência desde o seu nascedor em 1962 até os dias atuais. Uma conjuntura, inclusive, bem parecida à do nascedor dela e o golpe militar de 64. Sim. E os dias que nós estamos vivendo hoje também. Muito bom tê-lo aqui. E você pode se apresentar para a gente, Hélio, falar um pouquinho sobre os seus trabalhos e o que você faz? Então, focar na CSP Com Lutas, que é um tema atual, né? É uma central sindical nova, né? Nós temos 10 anos de existência e a CSP Com Lutas ela tem uma história importante porque ela nasce exatamente no momento de ruptura, em especial do conjunto dos servidores públicos federais, a época do governo Lula, no seu primeiro mandato, quando ele fez a reforma da Previdência, que Fernando Henrique levou algo em torno de 8 anos e não conseguiu fazer. Então ali nasce uma Coordenação Nacional de Lutas, que é a segunda parte do nome da central, e depois vem a se transformar numa central sindical. É uma central que tem como princípio, né, a concepção de classe. Nós damos um corte de classe, que a sociedade ela é dividida em classes. Nós temos as classes dominantes, a classe dominante e os explorados, os trabalhadores. E nós temos, portanto, um lado, que é o lado dos trabalhadores. Isso tem consequências importantes na movimentação política, na forma de agir, de lutar, de uma central, essa concepção para quem se luta, classista, né? Exatamente. Segundo, nós estamos também tentando, na medida do possível, democratizar, né, esses espaços, né, sindicais, porque há muito tempo o que nós temos visto é um processo grande de burocratização dos sindicatos, principalmente pela tutela do Estado, a imposição de algumas condições, como o imposto sindical, que veio a sustentar durante muito tempo sindicatos sem associados. Você descontava de toda a categoria, 30avos do mês de março, e você facilitava aí um processo de distanciamento das direções sindicais com as suas bases e um processo de verticalização das decisões. Então nós temos um esquema, né, um estatuto que permite, digamos assim, combater esse tipo de vício, de distanciamento
Então nós temos mandatos revogáveis, nós temos secretarias, nós não temos diretores, nós somos secretaria executiva nacional, a 100 secretarias estaduais, onde tem a conluta estadual, e eu sou membro da secretaria estadual. O que é que acontece? A cada 2 meses nós fazemos uma plenária com a participação de todos os sindicatos filiados, que estão em dias com as suas obrigações financeiras e políticas, e eles decidem o rumo da central. Hoje não ocorre isso em nenhuma central. Nós temos um mandato de 2 anos, os mandatos são revogáveis. Então, são uma série de aspectos, né, que, digamos, que facilita a aproximação dos trabalhadores que são representados pelas direções. Ao contrário do que tem ocorrido hoje. Nós temos aí um desgaste muito grande do movimento sindical brasileiro, exatamente por conta desse processo de distanciamento, né? E geralmente essas direções elas tendem a defender o lado patronal, o que perde o objeto do ser sindical, né? O sindicato de trabalhadores, como é que ele vai defender a reforma da Previdência que ataca para os trabalhadores? O sindicato de trabalhadores, como é que ele vai defender a patronal de ônibus, excluindo, por exemplo, os cobradores e pagando R$200 por motorista exercer dupla função? Se o sindicato fosse compatível, tomando o exemplo desses sindicatos rodoviários, essa direção atual, ele não compactuaria com esse tipo de coisa. Sim. Então, depois de toda essa explicação, eu queria que tu falasse do básico, assim, o que é um sindicato? Para as pessoas que podem não saber o que é ou têm uma visão que não condiz. O que é um sindicato? O que é que ele significa? Um sindicato é uma organização social, né, de pessoas que têm em comum uma identidade de trabalho. Então, esse é o sindicato. Também, como, por exemplo, tem sindicatos patronais, que também é uma identificação social na divisão do trabalho. Então, os sindicatos dos trabalhadores, geralmente, em princípio, no seu nascedor, eles têm que representar os trabalhadores. Então, o que de fato não ocorre em muitos dos casos aqui no Brasil, há algum tempo. Isso promove o distanciamento e o desgaste, o não se sentir representado por essas direções. Porque essas direções permanecem aí ainda? Porque elas tinham o que mais importa numa estrutura de disputa pelo poder, que era o dinheiro, através do imposto sindical, através de outras taxas impostas, que permitia com que essas burocracias, essas diretorias, ficassem no poder. E muitas delas, inclusive, permaneceram no poder ou ainda estão a troca de disputa física e até de bala, de morte. Poxa vida. Como temos recentemente ocorrido em alguns sindicatos no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, sindicatos rodoviários, sindicatos grandes, que têm uma arrecadação grande, principalmente em relação ao imposto sindical, que hoje está sem ser descontado, porque o governo, na reforma trabalhista, está sendo extinto o imposto sindical, o que está inclusive levando em crise muitas dessas burocracias. Ora, elas não tinham filiados, viviam dessas imposições. Na medida que você perde esse direito aí de tirar das pessoas de forma obrigatória, eles sem respaldo vão terminar por falir. Sim. Então, por exemplo, mas isso vai acontecer com todo mundo? Não. Eu sou filiado ao ANDES, que é o sindicato dos docentes do ensino superior do nosso país. E desde o nosso nascedouro nós temos no estatuto de que nós somos contra o sindicato. O ANDES, Sindicato Nacional, era contra e ainda continua sendo o imposto sindical. Ou seja, nós vivemos da livre associação de cada afiliado. Então, o nosso sindicato ele não se abala com esse tipo de movimentação do Estado. E se você parar para pensar, isso ajuda até você desconstruir um pouco dessa imagem opressora que tem no sindicato, né? Eles estão tomando o seu dinheiro e tal, né? Que muita Mas gente essa é a impressão e essa é a realidade. Não era só a impressão. Essa foi a grande realidade de muitos sindicatos do nosso país. Né? Que eles passaram a ser instrumento de um grupo que chegou ao poder. Então, essa burocratização, antigamente a gente chamava de pelegagem, de pelegos. Sim. Então, hoje é um termo mais moderno nas ciências sociais de qualificar uma diretoria que não representa os associados de uma direção burocrática. Então, geralmente, elas tendem a defender
o patrão, seja ele estatal ou seja ele privado, né, em detrimento de representar os trabalhadores que ele deveria obrigatoriamente fazer. E numa teoria assim da funcionabilidade de um sindicato na vida das pessoas, como é que funciona? Qual o papel desse sindicato? Tanto para quem está sindicalizado quanto para quem não está? Então, veja, tirando essas nuvens, esses lados negativos, né, do mau uso da associação sindical, sim, né, nós não temos nenhuma dúvida que através do sindicato há pelo menos duas movimentações importantes. A primeira é sob o ponto de vista econômico, né, onde os embates são feitos anualmente, né? Geralmente as categorias têm database, então sob o ponto de vista econômico chegou até a fazer greve. Então é super importante a existência do sindicato, porque ele vai defender a categoria como um todo nessa relação trabalho-capital. E no segundo momento, se o sindicato ele é um sindicato que compreende o classismo, ele vai tentar politizar, né, naquele espaço onde ele pode, a visão ampla para a categoria de que a luta dela só econômica não vai resolver o problema dela. Ela vai ter que dar um salto maior de qualidade, rompendo com o sistema de exploração, que é isso que faz com que as pessoas sejam exploradas, excluídas, né? O que muitas vezes sem nem saber, né? Exatamente, a vida toda, de forma alienada, sem querer, né? O capitalismo, junto com a mídia, termina por repetir de que ele, digamos assim, prosperou. E o que na verdade nós estamos vendo, eu estava escutando o debate anterior, quando eu vinha no carro, e todas as mazelas, né, sociais que nós temos hoje, de racismo, né, de matança, né, de negros, né, jovens da periferia, tudo isso tem a ver com o modo de vida, com o capitalismo, com o modo de exploração. Então ele termina por excluir as pessoas e economicamente termina também exterminando as pessoas, os índios, os negros. Então isso tem a ver com a luta pela propriedade privada. Então são mazelas, são consequências do capitalismo. Tem que dar nome, né, as causas, né, das consequências da vida tão sofrida que nós vivemos. Tem um nome. É o modo de vida, é o modo de exploração capitalista. Se a gente conseguir superar esse modo de exploração para uma sociedade socialista, provavelmente nós vamos ter dias melhores. Bom, você que nos acompanha já sabe que o Codinome Resistência também é um programa musical. Então a gente vai dar esse respiro ouvindo Levante a Cabeça, música de Pavilhão 9 com participação da banda O Rapa. Eu não sou ninguém, vou além. O dia seguinte é diferente pra quem tem. Não é mole, é muito mais de 1000, ouviu? Mesmo assim eu tento a sorte no sufoco. Meu dinheiro é pouco, escola é raridade na favela. Meu estudo não permite que eu saia fora dela. Tentei de várias formas, um emprego foi em vão. Querem muito estudo, até para limpar o chão. Get up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Na cidade grande tento a sorte. Enganado, iludido, vindo do norte. Humildemente levanto a cabeça, pensando positivo, legítima defesa. Eu vou conseguir, não vou me omitir. Tudo isso sem medo, na batalha, descobrindo segredos, lutando pelo meu direito. Get up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
foco é esperança e nem o meu astral. Eu sou mais um nessa multidão. Está difícil de se empregar. Qual a solução, irmão? Mesmo assim eu permaneço ativo. Nessa vida eu só preciso de incentivo. Acredito, sigo, não desisto a nenhum momento. E vou lutando pelo meu direito. Rei do Borogodó falou pra mim assim: lá no CTI, Falcão, tomei 4 tiros. Aí eu falei: não, Yuka, parceiro meu, você tomou 6, sobreviveu, batalhando todo dia pelos seus, pelos meus. Nós ouvimos Levante a Cabeça, na verdade ainda estamos ouvindo aí no fundinho. Levante a Cabeça, música de Pavilhão 9 com participação da banda O Rapa. O codinome Resistência de hoje fala sobre a luta dos sindicatos. Hélio, um dos fundadores da CSP com Lutas Nacional, está aqui com a gente para falar sobre essa resistência. Bom, a música que ouvimos, Levante a Cabeça, diz: está difícil de se empregar. Qual a solução, irmão? Mesmo assim, eu permaneço ativo. Nessa vida que eu só preciso de incentivo. Acredito, sigo, não desisto a nenhum momento. Eu vou lutando pelo meu direito. A música fala sobre luta, trabalho e direitos, além da dificuldade do acesso à educação. Hélio, um governo democrático precisa da presença de sindicatos? Olha, veja, toda forma de organização da sociedade, ela é válida, ela é positiva, né? Então, como disse, os sindicatos, eles estão aí como, ou pelo menos deveriam ser, né, o escudo de defesa dos trabalhadores na relação trabalho e capital. Esse é o principal significado que se dá ao sindicalismo no país. Então, ora, se a gente já vive numa sociedade de exclusão, de exploração muito profunda, com a existência dos sindicatos, que cumpre esse papel de representar o conjunto, né, tanto juridicamente como politicamente, então ficaria muito difícil você contemplar, digamos assim, a democracia. Agora, se me permite dar um corte, né? Que democracia nós estamos falando? Porque os termos, eles são bastante amplos, né? Se for a democracia do jeito que ela está, os sindicatos cumprem o papel só da existência, né? Se for numa democracia socialista, os sindicatos, eles teriam, claro que, outros papéis, né? A economia seria centralizada, planificada pelo Estado, né? Mas provavelmente eles teriam outros papéis, né? Sociais importantes. Eu acho que contribui de alguma forma. Pior seria sem eles, né? Agora, independente dos vícios, né? Das consequências, às vezes, negativas de um ou outro ramo aí, mas é importante para a organização dos trabalhadores, para a luta, né? Para a defesa dos trabalhadores, né? Não é romântica a existência, né? O que é ruim é quando você tem um sindicato que perde o objeto. Mas o sindicato, numa sociedade burguesa como a nossa, democracia burguesa como a nossa, ele tem um papel fundamental em defesa dos trabalhadores, pelo menos do seu ponto de vista econômico, né? É verdade. E Hélio, explica pra gente, já que você inclusive veio a caráter, né, com a camisa do movimento, explica pra gente o que é o CSP com Lutas, qual a função Então, dele? a CSP com Lutas é uma central sindical e popular, né? Nós temos o Brasil hoje, acho que nacionalmente nós temos 11 centrais sindicais. E como eu disse, por que tantas centrais? Não, porque os trabalhadores, né, se organizam da forma como eles querem se organizar. Em seus grupos. Né? Exatamente. Agora, particularidades também. Isso. Então, agora veja, qual a diferença então da nossa central para a maioria das outras centrais, ou para todas as outras centrais, né? Por que então nós existimos? Essa é a pergunta. Nós existimos porque nós acreditamos que, pelo menos no momento, nós somos a única central, não porque a gente queira ser excludente, exclusivo de nós, que tem autonomia, né, plena em relação ao Estado, aos governos e aos patrões. Temos conseguido manter na nossa central a concepção classista de um lado só, do lado dos trabalhadores, e não uma concepção de conciliação de classe. Então, esses são alguns princípios que fazem surgir a central sindical e popular. A gente tem dito por aí que nós não estamos inventando a roda, né? Quem está tentando quadrificar, deixar a roda quadrada são as centrais sindicais que têm hoje uma visão de que é possível conciliar
o que é inconciliável. Por que é inconciliável? Porque, veja, a relação, o mundo ele se determina pelo trabalho. Essa é a nossa, não a nossa visão, mas a visão da ciência, da sociedade. O que determina a vida é o trabalho. Então, e como é que é feito o trabalho mundialmente? De forma exploradora. Ou seja, você tem do lado o empregador, que é o cara que acumula o lucro, né? A produção, a mercadoria dos trabalhadores que fizeram socialmente. Então você não consegue fazer conciliação onde há uma relação de exploração absolutamente evidente. Então, se você passa por cima disso aí, você vai terminar prejudicando ainda mais o mundo do trabalho, que já é a fase mais desfavorecida em relação ao poder, né? Então, é por isso que eu acho que essa definição, essa diferenciação é importante. Portanto, a nossa central ela não tem nenhuma relação com nenhum governo, com nenhum e nem a possibilidade de conciliar com o capital. Então, isso é uma das premissas básicas. A outra é uma diferença que eu acho que é importante destacar aqui, né? Porque nós estamos vendo aqui 3 letras, C, S, P. Então, as outras 10 centrais do Brasil, elas só são centrais sindicais. A nossa é central, sindical e popular. Então, o que significa a inclusão do P aqui? Significa a possibilidade da gente organizar a sociedade para além da organização do mundo do trabalho, ou seja, daqueles que estão incorporados no mundo do trabalho e que têm filiação sindical. É assim que são as outras centrais. A nossa incorpora outras formas de organização da classe trabalhadora, né? Por isso que é importante o corte de classe. Então nós incorporamos aqui, ou tentamos representar os interesses dos trabalhadores. Então aqui vem o Sem Teto, aqui vem a Organização Sem Terra, aqui vem a Organização das Mulheres, né? Que o debate anterior levou um pouco disso, a arte, a possibilidade de libertação dos oprimidos, né? Então, então nós temos a Organização dos Negros, né? Quilombo, Raça e Classe. Nós temos o MML, que é o Movimento de Mulheres em Luta, também uma organização dentro da nossa central. Isso é muito que permite, portanto, você representar um espectro bem maior do que aqueles trabalhadores que são organizados através de seus sindicatos, ou seja, através do mundo do trabalho. Evidentemente que o mundo do trabalho determina todas as relações da sociedade, mas você tem pessoas que não estão incluídas ali e a sua forma de organizar não passa pela relação do trabalho. Mas não deixa de ser. Quem luta pela terra, pela moradia, também está lutando, em princípio, contra o capitalismo, está lutando contra a propriedade privada. E é bem simbólico isso que tu falasse, porque é bem freiriano, inclusive, não dá para negociar com o opressor. Assim, a gente abre diálogo, a gente conversa, porque o mundo é isso, é uma conversa. Mas não dá para negociar esse espaço, porque esse espaço vem sendo tirado todos os dias, né? E se você quiser participar aqui do nosso programa, nossas redes sociais estão abertas, esperando seu comentário. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire, UFPE, no Twitter, Instagram e Facebook, que é onde fica a nossa live. Vamos fazer uma rádio juntos e juntas. Isso aí. E vamos ouvir agora mais música. A gente fica com O Que Será, na voz da cantora italiana Giovanna Marinuzzi, composta por Chico Buarque. Clássica. Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no pelo das docas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será o que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. Que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que
dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não tem juízo. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não tem juízo. Nós ouvimos O Que Será, a música original de Chico Buarque na voz da italiana Giovanna Marinucci. Essa música é bem forte e diz: o que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos. A música nos traz uma reflexão sobre a censura, a conspiração e muita, mas muita resistência. Música imortal do grande Chico Buarque. Isso aí. E depois dessa música, a gente pergunta: Hélio, os sindicatos significam resistência? Também. E principalmente, né? Porque, é como eu disse, a parte mais importante do sindicato, né? O papel mais importante do sindicalismo no país, ou no sistema capitalista, é a parte econômica. E, geralmente a gente corre atrás, né? Sim. A gente resiste, né? O patrão, ele nunca quer dar nada para nós. Então a gente tem que fazer é ir atrás. Então não tenho nenhuma dúvida, né, da importância, né, dos sindicatos, né, nessa relação aí, fundamental. E o que os trabalhadores têm que saber para perceber essa que você falou que nunca vai ser conciliável essa? Na verdade, os trabalhadores, eles no conjunto e subjetivamente, eles sabem disso. Eles sabem disso. Aqui, por mais que se discuta a alienação, né, quem está no dia a dia, o peão que pega um ônibus, o motorista, o peão que pega um ônibus 3h30 da manhã e chega em casa às 16 horas, ele nunca vai estar feliz com o resultado desse trabalho dele, porque vai pouca coisa para a conta dele. Então, o peão da construção civil, o cara constrói um prédio e não tem um apartamento para morar. Então, eles conseguem ver isso, os trabalhadores. Então, o que eles, digamos assim, mais queriam é não ter patrão. Ora, você trabalha e não tem nada, é só o outro que tem, entendeu? Então, há no subjetivo do conjunto da classe, né, há digamos, esse sentimento, né? O problema são as direções, né? São os intermediários, né? É por isso que está em xeque no mundo hoje a representação. Você tem, por exemplo, falando das estruturas maiores, tem a França, os Estados Unidos, o Macron, ele entrou com 12 meses, com um ano depois ele estava com 12% de aprovação apenas. O Bolsonaro, no carnaval já havia protesto. É coisa que nunca ocorreu nesse país, com o governo, um presidente eleito em outubro, toma posse no 1º de janeiro, no carnaval ter protesto. Menos de 3 meses depois. Sim. Então, todo o sistema de representação está em crise. Então, os sindicatos também, pelas algumas estruturas que a gente acabou de descrever em alguns blocos atrás, da burocratização, do distanciamento da base, também estão checados, estão em xeque. Então, por isso nós defendemos cada vez mais que as pessoas sejam dirigentes de si próprios com conselhos populares, enfim, que é uma forma direta de você fazer, determinar as relações sociais, determinar a vida sob conselhos, né? E pensando nisso, apesar de a gente já ter falado isso algumas vezes, por que é que se torna necessário lutar e resistir como um trabalhador? Então, porque, como a gente falou, veja, tanto no bloco anterior, alguns aspectos aqui que foram colocados pela professora de arte, se a gente olhar assim, né,
o mundo, ele tá, o capitalismo, vamos dar nome aos bois, né? Porque não tem uma causa. Qual é a causa dessas consequências mundiais, da barbárie social que nós vivemos hoje? Barbárie social, da falta de emprego, da morte por fome. Não é morte por calor, como na Europa está agora, uma mudança climática e tal. Então, isso aí é um intempérie e tal. Não, mas as mortes, as exclusões, a destruição da natureza, isso é tudo consequência do modo de exploração capitalista. Então, o que nós temos que fazer é modificar esse modo de exploração. Então, nós resistimos a tudo isso. Nós não só resistimos às causas, né, das consequências ruins da sociedade que nós vivemos hoje, inclui aí todo tipo de mazela, né, feminicídio, homicídio aí, né, matança dos jovens periféricos, tudo isso é consequência do modo de exploração capitalista. Então, do outro lado existe, né, a organização dos trabalhadores, do outro lado existe a resistência, isso que é importante, né? Enquanto eles atacam, né, nós não estamos mortos ainda. Então nós existimos e essa resistência é importante. Não só aqui no Brasil, você pega, vamos dar o exemplo da França, tem lá os coletes amarelos, certo? Então aqui no Brasil, desde 2013, você tem uma sociedade polarizada em que os trabalhadores não foram derrotados. Então os trabalhadores estão lutando. Você vê, a sociedade quer construir uma rua, quer calçar uma rua, ela vai lá, coloca pneu, exige que o prefeito vá lá e assine o decreto. Sim. Ou seja, há uma efervescência muito grande da resistência, né, dos trabalhadores. É por isso que é importante, né, esse tipo de debate, né, para poder a gente fortalecer essa resistência. E, né, se posicionar também. Também. Bom, falando sobre essa resistência, que a gente vai de mais música. A gente escuta agora Todos Puts, da Ekena. Você para de me mexer. E cê tá pensando que pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não anda valendo esfolado do meu joelho esquerdo.
tá pensando que é? Quem cê tá pensando que é? Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua. Quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. Eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou pra dizer que se usa decote é puta, e se a saia tá curta é puta, e se dá no primeiro encontro é puta, se raspa o cabelo é sapa, e se deixa crescer os pelos é zoada, se tem pau entre as pernas é trava, mas se bota salto alto é santa, e se usa 44 é gorda, mas se usa 38 é muito magra, se sai depois das 11 vai voltar arrombada. Nós ouvimos Todos Putz, a música de Equina. E essa música fala: eu tenho pressa e eu quero ir pra rua. Quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora. A música traz uma reflexão sobre isso que a gente tanto fala no programa de hoje, né? Sobre resistência, sobre ir na rua e lutar pelos nossos direitos. Equina fala pra nós e pras mulheres muito nessa música. Hélio, qual a luta atual do Com Lutas Nacional? Então, a principal luta não só da nossa central, da CSP Com Luta e da classe trabalhadora, também da sociedade brasileira hoje, é a reforma, a lutar para derrotar a reforma da Previdência do governo Bolsonaro e do Congresso. Porque não dá para livrar o outro poder, né? Porque emite a PEC e o outro ratifica ou não ratifica. Então, o que a gente viu na última semana, né, o que está acontecendo na comissão especial, é que eles estão fazendo um grande acordo, inclusive um acordo que envolve parte da oposição. Os jornais estão aí estampados de que os governadores do PT são 4, do PSB, como aqui temos o Paulo Câmara, faz um discurso através dos deputados lá contrário, mas na verdade estão parte desse acordão, né, tirando alguns bodes aí, algumas questões. O BPC voltaria a ser um salário mínimo, que seria um absurdo, passar com R$400, mas a nossa luta é exatamente a luta de cada um trabalhador, que está nos ouvindo agora. É lutar contra a reforma da Previdência. É não abrir mão de nenhum parágrafo, de nenhuma vírgula. Ou seja, a nossa leitura e pelos dados que nós temos oficialmente dos auditores fiscais, é um dos sindicatos importantes que hoje faz a contra-propaganda ao que está posto aí, que é esse grande acordo de fazer reforma que significa tirar direito dos trabalhadores, é que essa reforma não é necessária. Essa reforma é parte da entrega da produção do nosso país aos banqueiros, tanto nacionais como internacionais. Sim, ou seja, você tem uma série de leis que favorecem o pagamento da dívida pública. Veja bem, que coisa grave. Os caras estão anunciando que vão retirar 1 trilhão da classe trabalhadora em 10 anos. Meu Deus. Só que eles não dizem, e a gente diz, e os números estão aí, que o ano passado foi pago R$1 trilhão de juros e amortização da dívida pública. Então, o maior problema do nosso país se chama banqueiro. O maior problema do nosso país se chama presidentes e congressistas dependentes do dinheiro dos banqueiros para poder se eleger. Então, ninguém questiona. Isso que nós fizemos agora, a dívida pública, ninguém questiona, inclusive a interna está maior do que a externa, mas é dívida. Não interessa se ela é de fora ou é de dentro, se é em dólar ou em real, certo? É uma dívida que tem que ser questionada, inclusive nós achamos que ela já foi paga, então tem que ser auditada e provavelmente, se ela for auditada, ela vai ser, digamos assim, considerada já paga. Sim. Então, veja bem, R$1 trilhão em 10 anos. Em um ano, esse ano de 2019, se a gente não pagar a dívida pública, nós vamos ter R$1 trilhão ou mais para poder investir em casas populares, para poder investir em pontes, em contenção de rios, para evitar que as enxurradas aí dos rios, que são
desequilíbrios ambientais, mas que ocorrem nas áreas urbanas que estão matando pessoas. São frequentes, né? É combater uma Vale do Rio Doce, que está aí com não sei quantas barragens, com promessa de ruptura, deteriorando o ambiente, matando pessoas. E quem sempre é atacado nisso é a classe popular. Isso. Então, essa é a principal pauta, voltando à sua pergunta original, da nossa central, e nós estamos defendendo também fazer uma segunda greve. A nossa avaliação aqui, a greve do dia 14 de junho, ela foi uma greve importante, ela foi uma greve que ampliou de setores quando a gente compara com a greve de 2017, ou seja, há uma insatisfação social muito grande em relação ao governo. Sim. Então, haja vista pelas mobilizações do 15 de maio, inclusive a própria mobilização do 14 de junho. Então, mas isso não basta, os caras continuam lá, acabaram de fechar a semana com esse acordão que a gente anunciou aqui, denunciou aqui. Então, nós estamos impulsionando aí também de novo a unidade com as outras centrais para fazer uma nova greve geral e ocupar Brasília. Ou seja, pressionar o Rodrigo Maia, pressionar cada deputado, cada deputada, cada senador, cada senadora, que eles cumpram o papel de defender o povo e não defender os banqueiros. Porque se há problema na Previdência, há problemas. Ela pode ter entrado aí de 2016 para cá, pode não, entrou no vermelho. Mas a Previdência Social, nesse país e em países, digamos assim, em que a exploração é muito grande, a exclusão social é muito grande, a Seguridade Social, ela cumpre um papel social. Ela não é uma entidade financeira para ser vista sob o ponto de vista de se está no azul, se está no vermelho. Ela pode estar no vermelho em alguns momentos, mas o mais importante é como ela é constituída hoje. Hoje, o governo entra com uma parte, os patrões entram com outra parte e os trabalhadores. Pelo que está posto aqui, é necessário que os trabalhadores tenham consciência disso. A reforma, se ela passar do modo como está, só o trabalhador que vai contribuir com a sua própria aposentadoria. Então isso é um problema seríssimo, né? E que nós temos denunciado e a sociedade tem compreendido, e nós acreditamos que nós vamos partir aí agora em julho ainda, com a continuação das mobilizações rumo a uma nova greve geral, porque é a única forma com que o governo, o Congresso e a burguesia, os grandes empresários entendem a linguagem dos trabalhadores, da sociedade, do povo sofrido. Pelo que tu falou, existe muito acobertamento de informações ou desinformação, né? Porque as pessoas acabam não sabendo do que está acontecendo e que isso afeta elas diretamente. Tendo isso em vista, eu pergunto para você, qual a visão que você acha que os brasileiros têm sobre os sindicatos e se a mídia no Brasil tem algum impacto sobre como as pessoas veem esses agrupamentos? Veja, como falamos antes, né, a existência do sindicalismo no país, como foi determinada pela história, que a gente até tem um jargão, né, o getulismo, né? O sindicalismo brasileiro, ele é um sindicalismo getulista, né, que herdou do Getúlio Vargas até os dias de hoje. Então, esse tipo de postura, como já falamos antes, o imposto sindical, a burocratização, isso afastou bastante, descredibilizou bastante o movimento sindical, o sindicalismo no nosso país, certo? Tanto que nós temos processos grandes de rupturas de sindicatos com centrais, outras centrais no Brasil, evitar falar nomes aqui, e bem como nós temos sindicatos surgindo atualmente, já com a visão, certo, de classista, uma visão já muito parecida com o que nós defendemos, com o que a Conluta defende. Então, outro ponto que você falou, e os sindicatos, independente de eles estarem ou não de forma democrática com a sua base, eles têm o lado importante, porque é a parte organizada da sociedade. Você viu que a última greve geral ela foi impulsionada pelas centrais sindicais, lógico que outros setores da sociedade participaram, frentes populares e tal, mas tem esse lado aí importante, né? Agora, sob o ponto de vista da mídia, a mídia mente. A mídia brasileira, por isso que eu entrei aqui, quando eu entrei no programa e elogiei a rádio, não elogiei porque eu fui cortês. Eu elogiei porque tem um corte social, né? Um corte de classe aqui. Esses espaços públicos, como a universidade, pela sua existência e autonomia, geralmente eles tendem a defender a sociedade, né? E não o interesse do lucro.
Então, mas é raro um programa como esse aqui, um espaço desse aqui, é muito raro, né? Então a mídia, como disse, todas as, para não falar nenhuma delas, não fazer nenhuma propaganda, então a televisão, a imprensa, as rádios, todas elas dizem que se não passar a reforma da Previdência, haverá uma grande catástrofe no Brasil. Todas elas são mentirosas. Não haverá nenhuma catástrofe no Brasil. O que haverá é perda de aposentadoria. O que se passar do jeito que eles estão querendo fazer, você vai adiar por 5 anos o que você estava em vista de 6 meses, 1 ano, sabe? E a maioria das pessoas vão chegar e não vão morrer antes do tempo. Vão trabalhar até morrer. Isso é o que tem que ser dito, mas eles não dizem isso. Eles dizem que a reforma da Previdência tem que ser feita porque vai gerar emprego, porque senão não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Tudo isso é mentira. Você está acompanhando o Codinome Resistência na Universitária Paulo Freire AM 820. Interaja com a gente e deixe seus comentários nas redes sociais. A gente já está quase no finalzinho do nosso programa, mas ainda dá tempo de você participar. Bom, a resistência não acaba nunca. Para quem não sabe, existe uma greve de jornalistas acontecendo em Alagoas. As empresas de jornalismo do estado querem diminuir em 40% o teto salarial dos jornalistas. Mas existem pessoas furando essa greve e jornalistas de outros estados indo para Alagoas para fazer freelance nesse momento de luta. É por isso que a gente pergunta, qual a problemática disso, de furar uma greve e desestabilizar os colegas de profissão? Pensando nisso, em relação a sindicalismo. Muito grave, não é? Agora, isso tem a ver também com a grave nível de exploração com que chegou, né? Então, as pessoas estão desempregadas, aproveitam um momento desse para poder levar o pão de cada dia para casa, né? O que é um verdadeiro desastre para quem está lutando. Agora, também não vamos condenar os outros, não é? Que estão, muitas vezes, esses que foram lá fazer freelance e tal, porque estão desempregados há meses. Eu tenho que levar em consideração a conjuntura. Tem uma conjuntura que há pelo menos 30 milhões de pessoas desempregadas. Então, é uma situação grave, mas não vamos culpar os trabalhadores que foram fazer lá uma cobertura porque estavam desempregados e tal. Então, e temos que elogiar aqui os bravos, os guerreiros que estão em luta. E torcer que eles sejam vitoriosos nessa batalha. Totalmente. Você acha que a defesa ativa das questões trabalhistas deveria ter mais preocupação na nossa sociedade? Veja bem, como a gente falou, o que determina a sociedade, as relações sociais, é o mundo do trabalho. Então, é o capitalismo. Ora, então, se a gente não trabalhar a consciência dos trabalhadores, né, para que a gente... esses estigmas. Exatamente, porque não é assim como a religião diz, né? Que você é pobre e o outro é rico porque Deus quis. Não. O cabo é pobre porque é explorado e o que é rico é porque explorou o pobre. Então, e às vezes é muito difícil você quebrar isso na cabeça de nós trabalhadores. trabalhadores. É o que chamamos de consciência, né, política. Sim. Mas aos poucos nós estamos chegando lá. Nós acreditamos que, como a gente definiu aqui em anteriores blocos, que os trabalhadores estão em luta, no Brasil e no mundo. O colete amarelo na França, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, desde 2013. Nós acreditamos que é possível a gente mudar essa barbárie social, não deixar que a terra se acabe pela mão dos homens. E como você acha que poderia ser o nosso Brasil se as forças sindicais contassem com mais apoio do povo? Olha só. Então, veja bem, claro que seria bem melhor, né? Como a gente disse, se você tem um sindicato, quanto mais capilaridade esse sindicato tem com a sua base, mais forte é aquele sindicato. Então nós tivemos aqui, por exemplo, nessa greve geral, nós tivemos demonstração de alguns sindicatos de categorias importantes que foram para a greve 100%. Então é muito importante a participação, digamos assim, da sociedade aumenta, né? Você viu a greve que nós fizemos agora, lógico que a gente tem dito, entre nós mesmos que compomos as centrais sindicais, que a greve do dia 14 ela foi uma greve dos trabalhadores e do povo pobre, do povo sofrido. Então não depende só de quem está organizado em sindicato as transformações sociais, mas o sindicato sim cumpre um papel muito importante nessa possibilidade de transformação social. Pessoal, infelizmente o programa de hoje está chegando no fim. Pois é, triste. Mas a resistência continua, viu? Sempre. Agradecemos a presença e participação de Hélio Cabral. Muito obrigado por ter vindo e participado com a gente. Também agradeço a oportunidade de muito ter estado aqui com vocês. Muito obrigado. Você tem algum recado final para dar? Então, o recado final é que a luta continua. Nós estamos chamando a CSP com Lutas, junto com as outras centrais, junto com quem está nos ouvindo, de que se a gente ficar parado,
né? O que nós fizemos no dia 14 foi um passo importante, foi o primeiro passo. Então nós temos que dar outros passos importantes, porque o que está em pauta hoje, em qualquer lugar que você anda, em qualquer roda, certo? Seja na mídia mentirosa ou em qualquer lugar, é a disputa da Previdência. Que Previdência nós vamos ter? A que nós temos hoje, que nós estamos defendendo, ou a que o governo e o Congresso de corruptos quer? Então é chamar o povo para a luta, organizar mais uma greve geral e ocupar Brasília. Os trabalhadores junto com a juventude também. Essa juventude que está hoje em luta em defesa das verbas para a universidade. É a mesma juventude que luta com a classe trabalhadora. Existe alguma data? Não, ainda não. Mas nós vamos ter que correr, porque os caras em Brasília estão correndo. Estão se arrumando por lá. Então a gente vai ter que se organizar por aqui também. Né? Bom, Hélio, muito obrigada. E o programa de hoje foi produzido por Beatriz Jatobá, João Lucas França e Larissa Correia. Ele foi apresentado por João Lucas França e por Beatriz Jatobá, com os trabalhos técnicos de Larissa Correia e nas redes sociais, Laís Soares. A música tema do programa se chama Moist e é de Ben Sound. Você ouve agora Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu corpo na rua, brincar, voltar pra gemer. Queria isso e aquilo, 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos nisso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí no galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Ah, quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco.